Bom, a angústia por viver algo desconhecido. Eis o tema da nossa conversa de agora. Uma conversa que, de certo modo, vai ter tudo a ver com esses apetrechos que eu estou aqui com eles. Primeiro, colocar aqui para vocês, isso aqui é uma boina velha, já toda quebrada, mas, e aqui o detalhe, uma setazinha. Esse é um souvenir que você compra no Caminho de Santiago, porque são as setas que apontam, né? É a seta que vai guiando o caminho. Você vai e coloca onde você quiser, um bottom, né? Então ele é como se fosse uma setazinha segurando o cajado aqui de Compostela, né? Então tá aqui a setazinha segurando o cajado de Santiago. E a boina, portanto, ela tem a sinalização desse caminho, dessa peregrinação que eu fiz, Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Antes de fazer o Caminho de Santiago, eu tive o privilégio de ser orientado, educado, ensinado em inglês e alemão pelo professor Vicente Almazan Climent. Era um professor emérito de várias universidades, inclusive do Canadá, dos Estados Unidos, pesquisador na área de Santo Olavo, de Santa Brígida, especialista no caminho, falava 16 idiomas e tinha criado inclusive um outro idioma porque ele era filólogo, ou seja, estudioso sobre a língua. Em uma das aulas, quando eu disse para ele que em julho desse ano, que era 2005, eu iria fazer o Caminho de Santiago, ia sair de Salamanca, quando eu estava estudando, e ele estava numa aula de inglês comigo, e eu ia estudar até junho, e em julho eu ia fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Ele me deu essa medalha, esse cordão, que é o cordão do peregrino. Então, peregrino com a sacola, uma sacola pequena, com cajado, espécie de São Tiago, de Santiago, e tocando as estrelas. Me deu isso, me deu outras questões, outros pequenos souvenirs, e me deu também essa concha. Ela é concha verdadeira, que também as pessoas chamam de vieira, né? Ela é a concha que é o símbolo, né? Isso aqui fui eu quem colocou para ficar enganchado na minha roupa. E no trajeto do caminho, em alguns lugares tem a fonte. E nessas fontes eu pegava, botava e bebia água nesse lugarzinho. Eles já não são mais apenas uma concha qualquer. Isso aqui não é apenas uma medalha qualquer. Essa boina não é uma boina qualquer. Esse souvenir não é um souvenir qualquer. E eu gostaria de fazer aqui menção à perspectiva do Pequeno Príncipe. A angústia do Pequeno Príncipe em relação às rosas, que ele pensava que a rosa dele, vou até colocar aqui
o souvenir para você ficar olhando, né? Que a rosa dele era... Ele pensava que a rosa dele era única e depois ele teria descoberto que a rosa dele era uma como qualquer, né? Porque havia muitas outras rosas. E aí a raposa o faz pensar, refletir de que a rosa dele era única pelo tempo que ele havia gasto com aquela rosa. Por isso ela tinha sido especial, porque ela tinha cativado o Pequeno Príncipe. Que tem tudo isso que eu estou falando com o tema que uma amiga lá de São Paulo, uma verdadeira irmã, me mandou: a angústia por viver algo desconhecido. Quando eu fui para Salamanca, que eu cheguei no aeroporto de Portugal e tinha que esperar um certo tempo para tomar o voo até Madrid, eu tive aquela frieza dizendo: caramba, todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas com as quais eu mantenho uma certa relação de afeto estão a pelo menos 10.000 quilômetros de distância. No mínimo, porque havia gente mais distante, não é? Então um mar, um oceano inteiro de distância. Quando eu fui para o caminho de Santiago, eu estava exatamente me lançando nessa nova realidade desconhecida. Cheguei em 2004 em Salamanca, estava indo em 2005 para o caminho de Santiago. Quando eu saí de Salamanca e fui para Santiago, na realidade para o Cebreiro, no início da Galícia, eu quis fazer todo o caminho da Galícia. Eu estava saindo também de um lugar conhecido e fui para um lugar totalmente desconhecido. E há um livro fantástico da época de quando eu estava entrando nos jesuítas. Diretor espiritual me propôs para ler um livro, Inácio de Loyola Sozinho e a Pé. Inácio Sozinho e a Pé. E eu queria fazer exatamente essa experiência no caminho de Santiago, sozinho e a pé. Então eu peguei apenas a carta. Eu digo, bom, tem gente que diz que quem está depositado lá, né, na igreja de Santiago, não é o corpo de Santiago, mas seria o corpo do bispo Prisciliano, mas que aí a tradição dizia que era o bispo, aliás, que era Santiago, e pronto, e ficou. Então, até um teólogo, Ariel Álvares Valdés, que estava fazendo doutorado lá em Salamanca, em Bíblia, um grande especialista em Bíblia, argentino, ele brincava comigo: então quer dizer que você vai fazer o caminho até o bispo Prisciliano. E aí, por conta dessa provocação, eu decidi pegar a carta de Santiago na Bíblia e fazer o caminho de Santiago, porque eu estava fazendo o caminho orientado pela carta. Então, todos os dias eu estava lendo um pedaço da carta de Santiago e passava todo o tempo caminhando sozinho e a pé. Fiz o trajeto, acho que em 8 dias, 9 dias, acho que foi mais ou menos uns 178 quilômetros aproximadamente. Fiz em 8 dias, caminhando, né, em alguns momentos enfrentando neblina, frio, chuva, né, fazia todo esse caminho. Por que é que eu não estava angustiado?
porque havia algo que significava para mim. E aí a história de todos esses símbolos. Você pode estar angustiado por estar diante de uma realidade totalmente nova, totalmente desconhecida, se e somente se aquela realidade não trouxer para você um significado minimamente importante, interessante para você. Primeiro elemento. Segundo, se nós, do ponto de vista da racionalidade, começamos a ficar muito angustiado com o desconhecido, é porque efetivamente a gente nunca se apercebeu de refletir o que de fato é o ser humano. Nós estamos sempre vivendo algo desconhecido. Faz parte da essência do ser humano vivermos no algo desconhecido. Do ponto de vista científico, não é possível conhecer totalmente, definitivamente, já dizia Karl Popper, e eu já tratei rapidamente em um dos vídeos aqui, não é possível a ciência esgotar todas as explicações de qualquer situação, de qualquer fenômeno, de qualquer coisa. Se nós pegarmos aqui qualquer objeto e pedirmos para a ciência explicar qual é a constituição daquele objeto, de que é feito, como é que minimamente não se consegue esgotar. A ciência não traz para a gente as explicações totais e definitivas sobre alguma coisa. A ciência pega e diz, vamos pensar aqui, isso aqui é prata. Tem certeza que é prata? E aí a ciência vai e coloca todos os experimentos que nós fizemos até esse momento nos fizeram dizer que isso aqui é prata. Portanto, o dizer que é prata vale até que se prove o contrário. Portanto, quando a ciência termina de falar, ela diz: o resto é com você, porque é, de certo modo, algo definitivo. E o que é algo definitivo? A dúvida. O desconhecido. O definitivo é exatamente o não estar definitivo dentro da ciência. Por quê? Porque a ciência pega uma parte da realidade, um pedacinho da realidade, e dá uma explicação que é temporária. Portanto, você está sempre diante do desconhecido. Você está sempre diante da possibilidade de que isso que a ciência está dizendo possa vir a não ser daquele jeito. Segundo elemento do desconhecido. Há muitas coisas que fogem à explicação científica. Há coisas que não se pode explicar racionalmente dentro da ciência. Por quê? Porque a ciência só vai explicar o que é experimental ou observacional, o que pode ser pegar um pedaço da realidade, portanto a ciência só pega partes da realidade, corta lá dessa parede que está aqui de frente a mim, corta um tijolo, vai estudar o tijolo. Do tijolo corta mais um pedaço até quando chega no átomo. Então, alguém vai estudar a estrutura do tijolo, a outra ciência vai estudar a estrutura do átomo, a outra vai estudar as ligações, as cadeias de ligações, o peso, a altura, não sei o quê. Cada ciência pega uma parte dessa parede, uma dimensão, uma parte dessa realidade. Estuda, chega a uma conclusão e essa conclusão ela diz, vale até que se prove o contrário. Se vale até que se prove o contrário, significa dizer que tudo é falseável, ou seja, pode vir a ser falso. Se pode vir a ser falso, nós não temos certeza
absoluta, ou seja, definitiva, de que aquela afirmação na ciência é definitiva. Portanto, desconhecido. Já foi provado cientificamente. Essa palavra provado cientificamente, hoje ela está obsoleta. Ninguém fala de sã consciência, a menos que seja um ingênuo do ponto de vista da ciência. Existe um grupo de cientistas que diz assim, isso é válido e está provado definitivamente. Provado definitivamente em ciência não existe. Aquilo que escapa à ciência e pode ser racionalmente pensado, eu não posso pensar mais cientificamente, pode ser pensado também filosoficamente. Mas há determinadas coisas que não podem ser pensadas nem pela filosofia, nem pela ciência. Não pode ser definido, não pode ser refletido, não pode ser explicado, não pode ser apresentado. E aí a história nos jogar no desconhecido. Perceber a alegria e a delícia de estar no desconhecido, porque é de desconhecido que nós nos constituímos. Esse elemento aqui, se vocês virem agora pendurado no meu pescoço, vocês vão se lembrar que não é mais só o símbolo do peregrino. Ele é um sinal de que houve um professor que falava 16 idiomas, que começou a ensinar para mim inglês e alemão aos 78 anos e meio, 79 anos de idade. Morreu aos 81. Que me deu isso quando eu disse que ia para o caminho de Santiago. Então, deixou de ser parcialmente desconhecido, mas vocês não conhecem o Vicente, vocês não viram a relação que eu tinha com o Vicente. Se eu falar, alguma das nossas aulas a gente ficava estudando na praça lá Miguel de Unamuno, ficávamos tomando Irish Coffee e discutindo em inglês ou em alemão à medida que as coisas aconteciam. Ele dizia, me descreva em alemão, me descreva agora aquela cena, a criança brincando com o pai. Essa cena é desconhecida para vocês. À medida que vocês estão me ouvindo agora, vocês estão diante de muita coisa que é desconhecida de você. E tem duas alternativas para você. Ou você se lança no desconhecido e se deleita com esse desconhecido, ou vocês se angustiam, porque está desconhecido e você não consegue agarrar, se apropriar. Essa pandemia não está nos mostrando um desconhecido totalmente novo, ela está nos colocando no óbvio. Tudo está, em último caso, no desconhecido. Você se acorda e desconhece se vai voltar a dormir. Ou eu agora, que ainda não fui dormir dessa sexta de sábado para esse domingo, desconheço muita coisa que vai acontecer. Botei aqui Vivaldi para a gente ouvir, porque eu desconheço se aquele galo vai cantar de novo ou não e vai atrapalhar a nossa vida. Eu desconheço o que você vai interpretar do que eu estou falando. Desconhecido é muita coisa. Praticamente tudo na nossa vida. E aí uma frase do Karl Popper. Nós somos muito semelhantes no pouco que conhecemos. E nós somos muito iguais no muito que nós ignoramos. E esse muito que nós ignoramos é exatamente o desconhecido. Muitas das coisas nós devemos só aceitar. E as outras, tentar explicar da melhor forma possível, sabendo sempre que o que a gente for explicar vai valer até que se prove o contrário. Isso não nos deve deixar angustiados,
mas deve nos estar estupefatos, maravilhados com esse mundo que sempre nos traz coisa nova. Até o próximo. Curta o vídeo, compartilhe, bote lá o seu sininho, faça a sua inscrição. Até a próxima.